Que tinha a mão do Tim Maia, né, também. Sim, na produção, tem fotos, né? A gente já falou das fotos, tem fotos bem bacanas. Temos do Tim Maia aqui, com a banda Os Bons, numa apresentação da TV Globo como convidado. Um meninão, Tim Maia. Uma criança. CBN Total. Termina aqui o CBN Total de hoje. A produção foi de Gabriela Rangel, participações Altair Cunha, João Carlos Santana e Júlio César Green. Apresentação, Fernando Andrade. Bom final de tarde para você, até amanhã. Rede CBN. Top de 5 segundos. Cinco horas. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. É melhor ter. Quinta-feira, 9 de março de 2017. A Procuradoria-Geral da República pediu para arquivar o inquérito que investiga o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, do PMDB na Lava Jato. O pedido vai ser analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. Segundo a Procuradoria, não há elementos suficientes para continuar a apuração contra o governador. O ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, afirmou em delação premiada que arrecadou 30 milhões de reais como caixa 2 para a campanha de 2010 do ex-governador Sérgio Cabral e do seu vice Pezão. O dinheiro foi desviado de obras do complexo petroquímico do Rio de Janeiro. A venda de tablets no Brasil recuou 32% em 2016 em comparação ao ano anterior. Isso representa 4 milhões a menos de unidades de tablets no mercado. Foi o segundo ano consecutivo de queda. De acordo com a consultoria de tecnologia IDC, a competição com os smartphones de tela grande influenciou o resultado. Os estados americanos de Washington e Havaí vão pedir à justiça para suspender o novo decreto anti-imigração do presidente Donald Trump. O texto que impede a entrada de cidadãos de 6 países de maioria muçulmana foi assinado pelo republicano no início da semana. O decreto original foi barrado pela justiça e provocou uma onda de protestos contra Trump pelo mundo. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda de 0,13% com 64.636 pontos. O dólar comercial sobe 0,41%, cotado a R$ 3,184. O euro vale R$ 3,372, com alta de 1,09%. No horário de Brasília, 5:02. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Boa tarde, 5:03. Jornal da CBN, segunda edição. Apresentação, Roberto Nonato. Quinta-feira, dia 9 de março de 2017, você acompanha os principais assuntos do Brasil e do mundo a partir de agora dentro do Jornal da CBN, segunda edição. Nós iniciamos por Brasília, o repórter Felipe Igreja acompanha informações no STJ. Olá, Felipe, boa tarde. Boa tarde, Donato. Boa tarde, ouvintes. Antes ainda, Donato, houve uma decisão agora há pouco do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. A 4ª sessão desse tribunal rejeitou agora há pouco, por unanimidade, a queixa-crime do ex-presidente Lula contra o juiz Sérgio Moro por abuso de autoridade. Na ação contra o juiz da Lava Jato, Lula citava a condução coercitiva em uma das fases da operação, quando ele concedeu depoimento à Polícia Federal, também os mandados de busca e apreensão de bens em seus endereços e as interceptações de conversas por telefone de Lula com políticos e também com a ex-presidente Dilma Rousseff. Mas os desembargadores do TRF4, da 4ª sessão do TRF4, acabaram rejeitando esse pedido de queixa-crime da defesa do petista. A íntegra dessa decisão ainda deve ser divulgada. E mais cedo hoje também, o ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça aqui em Brasília, negou um outro pedido da defesa do ex-presidente Lula, desta vez para suspender a ação penal sobre o triplex
do Guarujá. Esse caso está com o juiz Sérgio Moro na Justiça Federal do Paraná. Os advogados do petista alegavam parcialidade do magistrado para julgar o caso, acrescentaram algumas declarações de Moro para dizer que ele não tinha a parcialidade necessária para julgar esse caso, mas o ministro Félix Fischer negou o pedido de liminar. O mérito ainda será analisado, isso só quando o ministro levar o caso à 5ª turma do tribunal para análise. Nonato. O fato é que a ação prossegue então, né? Isso, nesse segundo caso foi só negado um pedido de liminar e o mérito ainda deve ser analisado mais para frente, Nonato. Perfeito, são 5h05, nós vamos a São Paulo, o repórter Thales Maurício acompanha informações aqui a respeito do governo de São Paulo e os lixões do estado. Olá, Thales, boa tarde. Boa tarde, Nonato. Isso mesmo, quase 2 anos após a reportagem da CBN revelar as condições desumanas em que vivem os catadores de materiais recicláveis em Itapeva, no interior de São Paulo, o governo do estado decidiu interditar o lixão da cidade. O local foi lacrado pelas autoridades na tarde desta quinta-feira. Em agosto de 2015, 1 ano após a Política Nacional de Resíduos Sólidos exigir que todos os lixões do país fossem extintos, a reportagem da CBN foi até Itapeva, cidade que, portanto, fica no interior de São Paulo, estado mais rico do Brasil. E a situação que encontrou por lá, Nonato, era de desolação. Nós pega das 8 da manhã até as 2. Todos os dias. Segunda. Dá pra tirar pelo menos um 6, né? R$100 por mês. O que você já encontrou lá, que você já comeu? Lá encontrei carne, frango, arroz, feijão, açúcar, tudo. Eles sabem tudo comer. Só que eu tenho pra dizer, né? A obrigação, Nonato, de encerrar as atividades do lixão de Itapeva, de acordo com a lei de resíduos sólidos, era da Prefeitura de Itapeva, mas quem tomou essa iniciativa foi o governo do estado, já que a CETESB, a Companhia Ambiental de São Paulo, é responsável pela fiscalização dos municípios. O secretário estadual do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que houve demora nas ações porque a gestão geral do Alckmin tentou negociar o impasse com Itapeva de diversas formas, sendo aí a única saída o fechamento na tarde de hoje. Por uma série de razões, e a principal delas é uma espécie de condescendência com os municípios que sempre alegaram e continuam alegando dificuldades técnicas e financeiras para cumprir a lei. O Estado foi dando prazo, foi aceitando pedidos de prazo das prefeituras para que eles fizessem a regularização de forma espontânea e nós, num determinado momento, percebemos que, apesar do prazo concedido, eles não estavam dando a devida atenção. Então, diante desse descaso, nós decidimos atuar e agora a atuação vai ser muito firme. A Prefeitura de Itapeva, que levou mais de R$780 mil em multas da CETESB, informou que já está em fase de regularização um novo terreno na cidade para o descarte de resíduos sólidos e que estão sendo desenvolvidas aí ações de conscientização, auxílio e capacitação para os catadores de materiais recicláveis. O governo de São Paulo promete, Nonato, acabar com todos os lixões do estado até o final deste ano, ainda de acordo com as palavras do secretário. Ao menos 40 áreas irregulares ainda estão em funcionamento em diversos municípios e a próxima cidade-alvo será Batatais, também no interior do estado. No Brasil, a situação ainda é caótica, segundo a ABRELP, a Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. 3.326 cidades, ou seja, 60% em todo o país, ainda fazem aí o descarte do lixo em áreas inadequadas. Nonato. Muito obrigado, Thales, em São Paulo. E nós vamos a Minas agora. A repórter Débora Costa traz informações aqui a respeito do Bruno Fernandes. Débora, boa tarde. Boa tarde, Nonato. O goleiro Bruno Fernandes pode fechar o primeiro contrato com um time de futebol desde que foi solto no fim do mês de fevereiro. O advogado de defesa, Lúcio Adolfo, confirmou à reportagem da CBN que o time que vai contratar o goleiro pode ser divulgado ainda nesta quinta-feira. Por enquanto, a negociação corre em sigilo. Bruno é acusado de ser o mandante na morte de Elisa Samúdio e está solto por decisão do Supremo Tribunal Federal. Um dos possíveis destinos de Bruno é o Paduana Esporte Clube, que está na Série C do Campeonato Carioca. O gerente de futebol do Paduano, Rômulo Vieira, afirmou que o clube está animado e perto de fechar um contrato com o atleta. A ida de Bruno para o Paduano contaria com o apoio da torcida.
Estamos negociando, temos o apoio da torcida, né? Estamos, assim, animados com a possibilidade de Bruno vir defender a nossa camisa. Rômulo confirmou ainda que o time buscará um respaldo contratual caso Bruno tenha que voltar a cumprir pena. Outros times já haviam demonstrado interesse na contratação do goleiro, como o Betinense, que disputa a segunda divisão do Campeonato Mineiro. Mas segundo o presidente do clube, Júnior André dos Santos, como os agentes do jogador não deram um retorno sobre a proposta, o time resolveu desistir. Outra equipe, Nonato, que descartou a negociação com o atleta foi o Bangu do Rio. A tendência é que o goleiro Bruno feche contrato com algum time do Rio de Janeiro. Essa seria uma preferência dele para poder ficar perto da esposa, Ingrid Oliveira. Bruno era goleiro titular do Flamengo antes de ser preso pelo caso Elisa Samúdio. Nonato? Obrigado, Débora Costa, acompanhando, portanto, as informações sobre o Bruno Fernandes. O Jornal da CBN, segunda edição, pode ser acompanhado pela internet. É só você acessar cbn.com.br. Críticas e sugestões também no e-mail roberto.nonato@cbn.com.br. Nós temos aqui o primeiro intervalo para você acompanhar notícias da sua cidade, tem a prestação de serviços também na CBN. Já voltamos, são 5h11 agora. Jornal da CBN, segunda edição. Helicóptero CBN. Com a participação aqui sobrevoando São Paulo do Wayne Porto. Wayne, boa tarde para você. Boa tarde, Nonato. Boa tarde, você ouvinte do Jornal CBN, segunda edição. Tarde ensolarada em São Paulo, média de 29 graus para quem está aqui na região da Zona Leste. Sobrevoamos há pouco a marginal do Rio Tietê, onde tinha lentidão para o motorista na direção da Ayrton Senna, pelo menos a ponte Júlio de Mesquita Neto até a ponte Cruzeiro do Sul, nas 3 pistas. Na expressa, a condição vai ruim até pelo menos a chegada ao Canindé. Próximo do acesso à Dutra, deu para observar também que tinha um ponto de redução nas 3 pistas, mas passando o acesso à Dutra, dá uma melhorada já para o motorista que segue na marginal na direção da Ayrton Senna. No sentido Castelo, observei apenas problemas entre a ponte da Freguesia e a ponte do Piqueri. A Fast Shop antecipou o Dia do Consumidor. Produtos com até 40% de desconto e condições especiais. De 9 a 15 de março, acesse o site ou vá a uma loja. Atenção, Guarulhos! Não compre o seu imóvel ainda. Vem aí o evento Só a Elbor tem, a melhor oportunidade do ano. Vantagens incríveis para você comprar seu apartamento de 59 a 197 metros quadrados privativos nos melhores endereços da cidade. Preços imperdíveis e financiamento exclusivo com as melhores taxas do mercado. Você pode utilizar seu FGTS e ainda ganha 6 meses de condomínio grátis. Só a Elbor tem em Guarulhos. Somente nos dias 18 e 19 de março. Avenida Paulo Facini, esquina com a Avenida Tiradentes. 5h12, a repórter Alana Ambrósio tem informações aqui para o ouvinte do Jornal da CBN, segunda edição. Boa tarde para você, Alana. Oi, Nonato. Boa tarde para você, ótima tarde para os ouvintes. A nadadora olímpica Larissa Oliveira, de 24 anos, precisou passar por uma cirurgia na madrugada de hoje, depois que o galho de uma árvore caiu em cima do carro que ela dirigia ontem na zona oeste de São Paulo. A atleta estava parada no congestionamento na rua Leopoldo Couto Magalhães, que fica no Itaim Bibi. Estava a caminho da faculdade, acompanhada por um amigo. Esse galho quebrou o vidro do veículo e acabou fazendo um corte de aproximadamente 30 centímetros na perna direita dela. Larissa foi socorrida pelo SAMU, levada para o Hospital Albert Einstein, onde foi operada. Essa operação durou cerca de 3 horas e, de acordo ainda com informações do Clube Pinheiros, onde ela treina, a nadadora deve ficar internada por até 5 dias e foi afastada das piscinas por até 2 meses. Lembrando que ela já foi campeã mundial de piscina curta em Doha em 2014 e é 3 vezes medalhista pan-americana. A gente lembra também, Nonato, que na terça-feira, que foi um dia antes desse acidente com a Larissa, um temporal derrubou quase 100 árvores aqui na cidade de São Paulo e a gente ainda vê os reflexos disso. Hoje, por exemplo, só hoje foram 11 árvores que caíram, então o solo fica bastante encharcado com as chuvas fortes e mesmo depois, mesmo quando não está chovendo, no horário do acidente da Larissa não estava chovendo, mesmo assim a gente consegue ver esses reflexos ainda, Nonato. Muito obrigado. Alana, trazendo, portanto, os detalhes aqui desse acidente, né, com a Larissa Oliveira, com essa lesão na coxa esquerda após uma árvore cair sobre o carro dela durante uma chuva na capital paulista. São 5h14 agora.
Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do Ibope. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Jornal da CBN, segunda edição. 5h15. O Tchê Oliveira tem informações para o ouvinte CBN no Rio de Janeiro. Tchê, boa tarde. Boa tarde, Roberto Nonato. A Academia Brasileira de Letras acabou de eleger o novo ocupante da cadeira 37, que era ocupada pelo poeta e teatrólogo Ferreira Goulart, que morreu em 4 de dezembro do ano passado. Quem vai ocupar agora é o atual presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Arno Velling, que recebeu 18 votos. O poeta Antônio Cícero, um outro candidato, recebeu 15 votos, sendo que ainda foi registrado um voto em branco. No total, 23 acadêmicos votaram de forma presencial e 11 por carta. Os ocupantes anteriores dessa cadeira 37 foram Silva Ramos, um dos fundadores que acabou escolhendo como patrono Tomás Antônio Gonzaga. Também ocuparam essa cadeira Alcântara Machado, o ex-presidente Getúlio Vargas, Assis Chateaubriand, João Cabral de Melo Neto e Ivan Junqueira. Lembrando que ontem, Nonato, também teve eleição na Academia Brasileira de Letras, só que para a cadeira número 22, que estava vaga desde a morte do médico Ivo Pitangui, em 6 de agosto do ano passado. O eleito ontem, com 30 votos, foi o escritor e diplomata João Almino. Nonato. Muito obrigado. A participação aqui do Tchê Oliveira com informações no Rio de Janeiro. São 5h16 agora. Nós seguimos aqui com outros destaques nacionais de hoje. A saída de delegados da Polícia Federal da Lava Jato preocupa o futuro da operação. A investigação está perto de completar 3 anos e 5 delegados já deixaram a equipe depois que foram promovidos. Ontem, o delegado Márcio Adriano Anselmo foi nomeado corregedor da Polícia Federal do Espírito Santo. Perto de completar 3 anos, a Lava Jato é hoje a operação que mais mobiliza a Polícia Federal, inclusive na disputa interna pelo comando da corporação. Para um grupo de delegados, Érica Marena, a delegada que batizou a operação, deveria assumir a direção geral no lugar de Leandro Daiello, que está há 6 anos no controle e também tenta fazer o nome de um sucessor. Além da briga de egos, a maior investigação contra políticos, empresários e doleiros do país se vê às voltas com mudanças internas, que colocam um ponto de interrogação no trabalho daqui para frente. Nos últimos meses, 5 delegados foram retirados da Lava Jato, promovidos para funções com salários melhores ou com promessa de representarem a polícia fora do Brasil. E há rumores de que mais 2 podem sair devido ao episódio das escutas ilegais encontradas na cela de Alberto Youssef. A apuração sobre o trabalho do delegado Igor Romário parecia concluída no Paraná, mas a sindicância assinada pelo delegado Moscardi Grilo foi questionada e está caminhando na Corregedoria-Geral da PF nas mãos de autoridades em Brasília. Os 2 delegados coordenam a Lava Jato e negam que possam sair ou que tenham feito qualquer irregularidade na condução da operação. O cientista político Antônio Flávio Testa, especialista em segurança pública, observa que a briga por notoriedade e cargos dentro da corporação sempre expôs rivalidades. Um cargo desse no Brasil é um trampolim, porque a Polícia Federal é um órgão que tem uma autonomia muito grande, tem uma visibilidade muito grande, ela sempre foi uma corporação muito politizada e, na verdade, ela torna muito poderosa. Com a Lava Jato, ela se tornou mais proeminente ainda, né? Nenhum delegado procurado pela CBN quis gravar entrevista, mas alguns conversaram sobre a condição de anonimato. Um deles afirmou que quem fazia as coisas acontecerem na Lava Jato foi retirado da investigação porque era mais independente.
Outro, contrário a esse pensamento, disse que há uma tentativa de criar deuses e que a saída de um ou outro não atrapalha toda uma operação. Delegados e agentes reclamam da falta de recursos para aprofundar ações, além da rotatividade na equipe e perda de protagonismo da Polícia Federal nas últimas fases. Dizem que os policiais viraram apenas cumpridores de mandados pedidos pelo Ministério Público e autorizados pela Justiça. A Associação Nacional de Delegados Federais, presidida por Carlos Sobral, chegou a pedir a troca do comando da PF. No primeiro momento, saiu da equipe o Mauad, queria ficar, mas não foi permitido que ele ficasse. Depois, a situação da Érica se tornou insustentável dentro da operação e ela saiu. Depois, o Luciano e a do Márcio Anselmo, o que levou aos delegados a terem sentimento de que não tem bons rumos a Polícia Federal. Márcio Anselmo deixou a Lava Jato porque foi promovido a corregedor da Polícia Federal no Espírito Santo. A mudança foi publicada nessa quarta. A PF não comenta a pressão interna. Interlocutores do atual diretor, Leandro Daiello, afirmam que a polícia tem reforçado a equipe em Brasília, devido aos inquéritos que estão no Supremo, quase todos contra políticos. De Brasília, Basília Rodrigues. 5h20, a reportagem da CBN em Manaus agora com a participação do Walter Correia. Pois não, Walter, boa tarde. Boa tarde para você, Nonato. Hoje, por volta das 12h30, horário de Manaus, nas proximidades da cidade de Nova Olinda do Norte, no interior do Amazonas, uma lancha expresso acabou perdendo direção e tombou vindo a afundar. O local é de forte correnteza e as informações iniciais dão conta que o eixo da direção desta lancha acabou quebrando, o que ocasionou o acidente. 13 pessoas foram socorridas e estão sendo medicadas no hospital da cidade. O condutor da lancha acabou sendo detido pela polícia e está à disposição na cidade, na delegacia, na realidade, da cidade de Nova Olinda do Norte. Há pessoas desaparecidas, entre elas adultos e crianças. A Marinha Brasileira, com destaque para a cidade do Amazonas, enviou uma lancha da cidade de Itacoatiara para o local do acidente. Um helicóptero também da Marinha já foi enviado para o local. O Corpo de Bombeiros em Manaus enviou agora há pouco 4 mergulhadores que irão auxiliar no local do acidente. Nonato? Muito bem, a gente continua acompanhando e, obviamente, mais detalhes no decorrer da nossa programação. Intervalo agora para o noticiário da sua cidade. Já voltamos. 5h22. Jornal da CBN, segunda edição. Helicóptero CBN. Informações do trânsito com Wayne Porto. Boa tarde, Wayne. Boa tarde, João. Estamos com uma condição um pouquinho difícil para o motorista agora que segue na marginal do Rio Pinheiros na direção de Interlagos. Observa o trânsito lento já a partir da ponte do Jaguaré até chegar aqui pelo menos ao Muro do Jockey, onde estamos sobrevoando agora. Observa o caminho bem difícil para o motorista, um ame-para bem chato. No sentido Castelo, tem lentidão na passagem pela ponte Cidade Universitária na pista expressa, a pista local tem uma condição boa para o motorista, portanto, se você estiver passando no trecho, prefira a pista local e também lentidão próximo ao acesso ao Cebolão, mas por lá não é congestionado, apenas um tráfego um pouco mais intenso. A Fast Shop antecipou o Dia do Consumidor. Produtos com até 40% de desconto e condições especiais. De 9 a 15 de março, acesse o site ou vá a uma loja. Você comprou um imóvel na planta e por alguma razão deseja fazer o distrato ou a rescisão do contrato com a construtora? Sabia que desistir da compra de um imóvel é um direito do consumidor? Por isso, não assine nenhum documento até conversar com um especialista da ABC, Associação Brasileira de Contratos. Ligue para 3415-9591 ou acesse abc.adm.br e saiba mais. ABC, Associação Brasileira de Contratos. Soluções para todos os tipos de contratos. Ligue agora mesmo, 3415-9591. ABC. Rádio CBN, ZYK 695, AM 780 kHz, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. E na internet, www.cbn.com.br. Cidade.
Agora 5 horas e 24 minutos, a Prefeitura de São Paulo ainda não sabe se vai ter de procurar outro imóvel para abrigar a UBS República, fechada há 40 dias após o desabamento do teto da unidade. Enquanto isso, os pacientes são atendidos no Cambuci e na Sé. Nesta quinta-feira, vans que faziam um transporte atrasaram e o táxi foi a alternativa de alguns pacientes. Desde o dia 29 de janeiro, a UBS República no centro está de portas fechadas por causa do desabamento do teto. Na ocasião, a Secretaria Municipal de Saúde informou que buscaria um outro imóvel para abrigar o posto. Até agora, não há uma definição da Prefeitura, que ainda aguarda o orçamento da reforma. Para atender a população, foram disponibilizadas 2 vans que fazem o trajeto da UBS fechada até o Núcleo de Gestão Assistencial da Várzea do Carmo, no Cambuci, onde estão sendo realizadas as consultas marcadas. As viagens ocorrem a cada meia hora, mas os pacientes reclamaram do atraso e recorreram ao táxi. Não vou esperar não, porque está demorando muito. Consulta marcada, depois chegar lá e falar que não vai dar, chegou atrasado, não dá, né? Estou esperando, já está com mais de 3 meses. Eu pago o táxi. É o jeito, né? A recomendação em casos como vacinação e coleta de sangue é procurar a UBS-Sé. Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde esclareceu que atrasos pontuais das vans se devem ao trânsito e que vai reforçar com a prestadora de serviço a obediência aos horários. Esclareceu ainda que o transporte será mantido enquanto houver necessidade. A pasta ressaltou também que a unidade funciona sem prejuízos ao atendimento. De São Paulo, Joyce Ribeiro. 5h26. Gestão Descomplicada, com Carlos Júlio. Oferecimento das empresas aéreas brasileiras. O Brasil quer voar. E Serasa Experian. Saia do Será. Vem pra Serasa. O Carlos Júlio está conosco para mais um Gestão Descomplicada aqui na CBN. Carlos Júlio, boa tarde para você. Tudo bem, Júlio? Muito boa tarde, Nonato. Boa tarde a você, ouvinte. Júlio, nós tivemos uma entrega de premiação para Miss que não deu certo. Era a outra Miss que trocaram as Misses. Que tinha sido a vencedora. Uhum. E o fato mais recente foi o erro na entrega do Oscar de melhor filme, que entregaram na mão de uma direção e o filme escolhido era outro por um erro ali no envelope. Mas um erro que virou meme no mundo inteiro, né? Eu acho que aí tem algumas questões que nós poderíamos considerar para fazer assim uma reflexão ou 2 reflexões para os nossos ouvintes, não é, Nonato? Primeira questão do erro, né? O erro faz parte do nosso cotidiano e faz parte também do cotidiano dos gestores, da administração e das empresas. Já falamos aqui algumas vezes que o erro é um componente importante da inovação, né? O que eu chamei de erro honesto. O que é o erro honesto? É o erro que tenta acertar, é o erro que tenta fazer diferente, é o erro que tenta acelerar um processo ou torná-lo mais barato. Tanto que virou um mantra do Silicon Valley, né, lá do Vale do Silício, o Fast Cheap Learning. O que é o Fast Cheap Learning? Eles dizem o seguinte: o importante não é você não errar, é você errar rápido e barato. Porque aí você conserta e o barato significa não compromete o negócio. Então, quando você erra rápido e barato, significa que tudo aquilo que não deu certo você vai pondo de lado, então as tuas chances de chegar no caminho certo torna-se cada vez maior. Essa é a ideia. Então, esse é um tipo de erro. O erro honesto, o erro que te leva à inovação. A empresa que não erra, eu acho que é uma empresa que não inova. Agora, tem aqueles erros previsíveis, né? Ou o erro, muitas vezes, da falta de cautela, da falta de atenção, que me pareceu ser um pouquinho essa questão aí do Oscar. Mas a minha reflexão olha como, muitas vezes, o marketing ou a comunicação jogam dos dois lados. Quer dizer, pode aumentar a reputação ou pode destruir ou diminuir a sua reputação. Nós sabemos que a PwC é uma das maiores empresas de auditoria do mundo. E me parece que há algumas décadas ela faz a auditoria da premiação do Oscar. O que eu entendi é que
Um desses auditores da PwC é que entrega os envelopes e vai controlando ali a votação. E o que saiu nas redes sociais é que ele estaria ali nas redes sociais postando fotos do Oscar e aí teria entregue o cartão, o envelope errado, né, do anúncio do vencedor do filme. Aliás, ele entregou um envelope anterior, que era o de melhor atriz, que aí sim foi uma atriz do La La Land, e quando abriram o envelope, viram o nome da atriz La La Land e anunciaram o La La Land, e na verdade o prêmio era para Moonlight, que aliás, nesse domingo eu fui assistir. Muito bem, e aí sai no mundo inteiro o quê? Que a falha é dos organizadores do Oscar? Não, a falha é da empresa da auditoria, PwC. Né? Então olha como essas coisas são muito sensitivas. A gente aplica o mesmo raciocínio, Nato, quando uma empresa opta, por exemplo, por um garoto propaganda. Né? Você opta por um garoto propaganda que está no auge da sua carreira e de repente ele comete lá ou um deslize ou às vezes até algo muito sério. Imagine, vamos supor o seguinte, que alguém tivesse apostado como garoto propaganda no ex-goleiro do Flamengo, o Bruno, e de repente ele se envolve naquela questão toda da morte, do assassinato, desaparecimento. Você imagine como é que fica, porque a tua marca fica vinculada associada àquela personalidade ou àquela celebridade. Agora, com relação ao erro, eu escrevi inclusive na minha newsletter da semana passada, porque Descartes disse: penso, logo existo. Mas Santo Agostinho, muito antes de Descartes, teria dito e escrito: erro, logo existo, dando aí a verdadeira conotação que o erro é humano. Muito bem. O fato é, né, Júlio, que esse erro efetivamente repercutiu no mundo inteiro e, como você disse, fica lá para a PwC, né? Agora é tomar conta para que isso não se repita. Nós estamos com o tempo um pouquinho avançado, mas o que parece que mais incomodou, Nato, é que eles levaram 2 minutos e meio para se certificar que estava errado. E aí você imagine também o pessoal do La La Land, que não tinha nada comemorando, celebrando, quer dizer, é realmente algo inusitado. Legal. Júlio, obrigado, até amanhã, hein? Até amanhã. 5h31. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. É melhor ter. Quinta-feira, 9 de março de 2017. 13 pessoas foram resgatadas após uma embarcação afundar no Rio Madeira, nas proximidades do porto de Nova Olinda do Norte, a 135 quilômetros de Manaus. O condutor da lancha foi detido e vai prestar depoimento. Equipes do Corpo de Bombeiros trabalham no local para localizar passageiros que estão desaparecidos. O número total ainda não foi confirmado. O Superior Tribunal de Justiça negou um pedido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para suspender a ação sobre o triplex no Guarujá, no litoral de São Paulo. O processo tramita sob responsabilidade do juiz Sérgio Moro em Curitiba. Os advogados do petista apresentaram argumentos que, segundo eles, colocam a ação de Moro sob suspeita. Entre elas, a condução coercitiva de Lula e a divulgação dos áudios de conversas grampeadas entre ele e a então presidente Dilma Rousseff. O ministro Félix Fischer, do do STJ, negou a liminar para suspender o processo, mas o pedido de anulação integral ainda será analisado pela 5ª turma do tribunal. Não há prazo para que isto ocorra. Os Estados Unidos aprovaram o envio de mais 400 militares para a Síria. Os militares vão combater o Estado Islâmico na cidade de Raqqa. Entre as alternativas discutidas pelo governo de Donald Trump estão o envio de mais conselheiros militares para a Síria e o Iraque e o aumento de tropas para participar diretamente na luta contra os terroristas. O dólar comercial fechou o dia em alta de 0,73% e ficou cotado a R$ 3,194. Já a Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda de 0,40%, com 64.459 pontos. No horário de Brasília, 5h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. O Jornal da CBN, segunda edição, volta em 30 segundos. Jornal da CBN, segunda edição.
O Brasil tem 8.514.876 quilômetros quadrados e mais de 200 milhões de habitantes. São milhões de Brasis em um só, mas tem um Brasil que você só vê no Futura. Educação, políticas públicas, arte, diversidade e mais. Nova temporada do programa Entrevista, agora com Djamila Ribeiro, de segunda a quinta, às 10h15 da noite. Classificação livre. Acesse futuraplay.org e saiba mais. O Grupo Votorantim é Futura. O lado B da bola. Gabriel Dudziak participa conosco aqui do lado B da bola de hoje com os destaques do futebol internacional. Tudo bem, Gabriel? Boa tarde para você. Boa tarde, Nonato. Boa tarde aos ouvintes. Temos aposentadoria no futebol? Sim, um anúncio, né? Xabi Alonso disse que ao final da temporada irá se aposentar dos gramados. 35 anos, ele que é espanhol, atualmente no Bayern de Munique, mas que construiu carreira principalmente, né, no Liverpool e depois no Real Madrid, né? Grandes times da carreira do Xabi Alonso, que começou lá atrás na Real Sociedad e que teve uma carreira também interessantíssima na seleção espanhola, né? Eu acho que quando a gente montava a seleção espanhola lá atrás, na época do Barcelona, que dominava jogos e ganhava, muitas vezes não precisava de erros para ganhar, né, os seus jogos, a gente montava a seleção espanhola assim, Barcelona mais Xabi Alonso. E talvez o Sérgio Ramos naquele momento, mas um pouco menos, né? Cacilhas poderia ser. Mas era Barcelona e você colocava mais 3 do Real. E era. Mas e sempre o Xabi Alonso estava lá. Xabi Alonso, Cacilhas e Sérgio Ramos, ou outro jogador. Então, um excelente jogador que construiu carreira em mais de um time, né? Que é algo também diferente, por exemplo, de outros ícones dessa geração, como o Xavi e o Iniesta, né? E quando você diz construiu carreira, também deixou saudades em outros times, Sem né? dúvida. Porque às vezes você vai para outro time, joga lá, mas efetivamente não... Só passa, Só né? passa, não é o caso dele. O Xabi Alonso é um ídolo do Liverpool, é um ídolo do Real Madrid, talvez não tanto quanto outros, mas sim, e acaba sendo um jogador importante no Bayern de Munique, nessa última passagem de carreira dele, né? O último time. O Xabi Alonso que ganhou Copa da Inglaterra com o Liverpool, ganhou Copa do Rei com o Real Madrid, Liga Espanhola, Bundesliga 2 vezes com o Bayern de Munique, Eurocopa com a Espanha, Copa do Mundo, mais uma Eurocopa, fora os prêmios individuais que ele ganhou também, desde lá da Real Sociedad até hoje, né? Muito bem. Final da temporada só, né? No final da temporada, sim. Quem sabe, né? O Bayern ainda tá na briga pelo título alemão e também da Liga dos Campeões, né? Vai que, né? Gabriel, temos também hoje Liga Europa, né? Ontem Champions League fechando essa primeira rodada do meio de semana. Na semana que vem a gente tem outra rodada. Os jogos da volta, né? Isso. Metade já foi. Mas a Liga Europa continua hoje, né? Hoje tem rodada 16, né? Isso, são as oitavas de final, né? E se a gente pegar aqui os jogos de hoje, né? Alguns já encerrados, como por exemplo o Rostov 1, Manchester United 1, Copenhagen 2, Ajax 1 e o Anderlecht venceu o Apoel Nicosia por 1-0. Em andamento, Celta de Vigo e Krasnodar 0-0, Ghent e Genk, não é o mesmo time, mas são dois times belgas, né? Ghent e Genk. Isso, 1-1. Lyon e Roma, 1-1, Olympiacos e Besiktas 0-0 e Schalke 0-4 e Borussia Mönchengladbach 1-1. Outro duelo envolvendo times do mesmo país. Liga Europa é um título que o Xabi Alonso não tem, um dos poucos. Isso é primeira rodada ainda, né? Isso, jogos de ida, né? Jogos de ida da Liga Europa, depois avançando, vai ter os jogos da volta e aí o pessoal vai avançando a próxima etapa aí já nas quartas de final, né, Nonato? Muito bem. Gabriel, obrigado. E hoje tem Libertadores também, né? Sim, temos jogos da Libertadores, além dos brasileiros, né? O jogo do Santos, o jogo do Grêmio. A gente vai ter também a estreia do Lanús, o The Strongest também joga hoje. E a gente vai ter o acompanhamento aqui no Futebol Globo no rádio das partidas de Copa do Brasil e também da Libertadores da América. Sem dúvida. Obrigado, Gabriel. Até a próxima, hein? Até. Destaques do futebol internacional com Gabriel Dudziak aqui no Jornal da CBN, segunda edição. Vamos à boa notícia de hoje. São 5h39. Boa notícia CBN.
Pesquisadores da Universidade da Califórnia, em San Diego, desenvolveram um novo teste de sangue que pode detectar o câncer e informar em qual parte do corpo o tumor está crescendo. A técnica permite uma nova forma de diagnóstico em estágio inicial da doença, sem a necessidade de técnicas invasivas, como os procedimentos cirúrgicos para biópsias. Os exames de sangue atuais são usados para detectar o DNA liberado por células cancerígenas e são capazes de identificar traços do tumor no sangue dos pacientes. Porém, eles são incapazes de encontrar a localização. Esta, portanto, a boa notícia de hoje dentro do Jornal da CBN, segunda edição. Nós temos mais um intervalo para o noticiário da sua cidade. Tem a prestação de serviços para você nesse fim de tarde. Daqui a pouco a gente volta. 5h40. A BR apresenta Voar por Mais Brasil. Você conhece os novos benefícios para quem viaja de avião? Agora o limite da bagagem de mão é de 10 quilos. Também é possível cancelar a compra da passagem em até 24 horas e fazer a correção do nome no bilhete sem custos. E quem perder o voo da ida terá a reserva da volta garantida. Basta seguir as orientações. Saiba mais no guia Voar Melhor em abar.com.br. Voar por Mais Brasil. Acompanhe o setor aéreo em abar.com.br. Helicóptero CBN. Wayne Porto tem aqui informações para o ouvinte da CBN a bordo do helicóptero, pois não, Wayne? Helicóptero CBN agora sobrevoando a Raposo Tavares, que tem o trânsito até que bom para o motorista, até pelo menos a chegada ao quilômetro 16, depois fica um pouco mais intenso até o 18 e do 18 até o 20 o acesso para o Rodoanel, aquela lentidão já tradicional do horário. No sentido contrário, o motorista não encontra grandes trechos de dificuldades. A Fast Shop antecipou o Dia do Consumidor. Produtos com até 40% de desconto e condições especiais. De 9 a 15 de março, acesse o site ou vá a uma loja. Oi, aqui é o Reinaldo Giannichini e eu tenho um recado pra você. Chegou o Doril Enxaqueca. Doril Enxaqueca tem extra poder analgésico e rápida ação. Tomou o novo Doril, até a enxaqueca sumiu. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Rádio CBN, ZYK 695, AM 780 kHz, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. E na internet, www.cbn.com.br. Prancheta do PVC, com Paulo Vinícius Coelho. Oferecimento Doril. Tomou um novo Doril, até a enxaqueca sumiu. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Paulo Vinícius Coelho traz o destaque aqui da Libertadores. Hoje tem estreia do Santos. O Santos estreia hoje na fase de grupos da Copa Libertadores, jogando em Lima, no Peru, contra o campeão nacional peruano, o Sporting Cristal. Mais difícil do que o campeão do Peru é o próprio Santos reencontrar, em algum lugar do passado, o futebol que se perdeu. Perderam-se também os resultados, e das últimas 5 partidas, Dorival Júnior viu sua equipe cair 3 vezes. A boa notícia é que Lucas Lima volta ao time, também volta Renato, ponto de apoio da defesa e da saída de bola para o ataque. Hoje à noite também tem Luverdense e Corinthians. Há 4 anos, o Corinthians foi jogar em Lucas do Rio Verde e perdeu. Era campeão do mundo. Só que hoje tem uma diferença fundamental. O jogo não acontecerá no interior do Mato Grosso. Acontecerá em Cuiabá. E a Arena Pantanal estará repleta de corintianos. Paulo Vinícius Coelho e a prancheta do PVC. Está chegando a promoção Clube Med mais esperada do ano. Aproveite as próximas férias para esquiar na Europa com até 30% de desconto. Compre o seu pacote Clube Med nos dias 14, 15 ou 16 de março e garanta essa condição especial. São 7 diárias all inclusive a partir de 8 vezes de R$ 336. Descontos adicionais para pacotes com aéreo. Acesse clubemed.com.br, ligue 4002-2582 ou consulte seu agente de viagens. Confira condições. 5h44 agora. A partir de agora, os créditos da nota fiscal paulista serão divididos entre consumidores e entidades beneficentes.
Em contrapartida, o governo do estado aumentou a variação da alíquota de devolução, que pode chegar a 30% do ICMS e os valores destinados aos sorteios mensais. Os créditos do programa podem ser resgatados ou abatidos no IPVA. O consumidor que solicitar a nota fiscal paulista vai receber 40% dos créditos do ICMS destinados ao programa. Os outros 60% vão automaticamente para a conta de entidades beneficentes que podem ser escolhidas pelos estabelecimentos comerciais. As mudanças foram anunciadas nesta quinta-feira pelo governo do estado. Para compensar, a alíquota de devolução aumentou e pode chegar a 30% dependendo do setor. Livros, revistas, açougues e peixarias, por exemplo, são segmentos que dão maior retorno. Notas fiscais emitidas em restaurantes e bares vão ressarcir 10% do ICMS. Vestuário e perfumaria, 5%. Antes, a variação ficava entre 0% e 20% e o consumidor informava o seu CPF ou o CNPJ de alguma entidade. Caso não optasse pela nota fiscal paulista, os créditos podiam ir para alguma ONG escolhida pelo estabelecimento. O programa foi criado há quase 10 anos para tentar aumentar a arrecadação do ICMS no estado. Mas, segundo o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, a adesão vem caindo. Menos de 20% das notas saem com CPF. As mudanças também podem ajudar a coibir fraudes. Tivemos que anular no passado 5,8 milhões de fraude. Inclusive entidades que foram criadas para receber dinheiro da nota fiscal paulista que não prestavam serviço nenhum à sociedade. Então, por isso se procurou também voltar aos objetivos originais desse trabalho. O governo aumentou ainda os valores destinados aos sorteios mensais e decidiu fazê-los separadamente. Os consumidores concorrem durante o ano a prêmios que variam entre R$1 milhão e R$1.000. Para as entidades, o valor dos sorteios fica entre R$1 milhão e R$10.000. O aplicativo Nota Fiscal Paulista já está disponível para facilitar a consulta, o resgate e a doação integral dos créditos. Para aderir ao programa, basta informar o CPF na hora da compra. Os créditos podem ser resgatados ou abatidos no IPVA. As mudanças no programa estadual foram anunciadas uma semana após o prefeito de São Paulo, João Dória, afiliado político de Alckmin, suspender o Nota Fiscal Paulistana, que ressarcia parte do ISS pago. O novo programa do município se chama Nota do Milhão e prevê apenas sorteios todos os meses de R$1 milhão. De São Paulo, Débora Freitas. Que foi, chefe? Eu não consigo chegar num cliente novo. Chama Serasa Experian. Eles ajudam empresas como a nossa a crescer mais e sem riscos. Será? Será não. Serasa. São muitas ferramentas para buscar novos clientes e fidelizar os que já existem. Será? Será não. Serasa. Ok. Já que você sabe tanto, será que você sabe trazer um cafezinho para nós dois? Cafezinho? Será? Saia do Será. Vem pra Serasa. Acesse serasaexperian.com.br e saiba mais. São 5h47 agora e a Prefeitura de São Paulo promete a implantação de 800 banheiros na cidade até o final de 2020. 2 unidades estão em fase de testes na região central e uma delas no Largo do Arouche foi apresentada nesta quinta-feira pelo prefeito João Dória. Os 800 banheiros públicos que a gestão João Dória promete implantar até o final do mandato são idênticos a 2 modelos que estão em fase de testes na região central, um no Largo do Arouche e outro na Praça Dom José Gaspar. Os banheiros são ligados à rede de água e esgoto, portanto não são químicos, têm papel toalha, sabonete líquido, espelho antivandalismo e até ar-condicionado. Os testes vão até junho e a Prefeitura pretende finalizar a licitação até o final do ano. A ideia é começar a implantação dos novos banheiros no início de 2018. A empresa que vencer a licitação será responsável pela instalação e manutenção dos banheiros, podendo explorar a publicidade nos equipamentos, como é feito atualmente com os relógios de rua. O prefeito João Dória disse que o modelo não fere a Lei Municipal Cidade Limpa. Para ele, flexibiliza com o aval da Câmara Municipal. É preciso aprovação sim, mas há total simpatia por parte dos vereadores a programas como esse.
difícil um vereador imaginar que seja contra banheiro público, né? E nós já fizemos conversas preliminares, não teremos nenhuma dificuldade nessa aprovação. Quando você adapta e flexibiliza a lei com o benefício coletivo, isso é o que é importante. A administração da cidade é feita para as pessoas. Na sua avaliação não vai ferir a lei Cidade Limpa? Não, ela vai flexibilizar, mas com um benefício amplo e coletivo. A população como um todo pode usar banheiros públicos de qualidade, a custo zero. Os banheiros serão instalados em praças e áreas públicas. Segundo o prefeito, o modelo foi copiado de países europeus e também de Salvador, na Bahia, onde já existem banheiros públicos similares. De São Paulo, Thales Maurício. 5h49. Jornal da CBN, segunda edição. Faltando agora 11 minutos para as 6, nós seguimos com os principais destaques e informações de hoje na CBN. O Exame Nacional do Ensino Médio será realizado em 2 domingos consecutivos neste ano. O Enem ocorre nos dias 5 e 12 de novembro. Em 2016, a prova foi aplicada num único fim de semana. O Ministério da Educação também ampliou a possibilidade de isenção de taxa, vai personalizar cadernos e mais, eliminar também o ranking das escolas. A partir deste ano, as provas do Enem serão feitas em 2 domingos seguidos. O intervalo de uma semana foi definido pelo MEC após uma consulta pública. 42,3% das pessoas que participaram da pesquisa optaram pela aplicação do exame em 2 domingos seguidos. A prova de redação será no primeiro dia, junto com as provas de linguagem, códigos e tecnologias, ciências humanas e tecnologias. Este ano, o Enem será nos dias 5 e 12 de novembro, 2 domingos. O edital será publicado até o dia 10 de abril e as inscrições abrem no dia 8 de maio e se encerram dia 19. Na visão do ministro da Educação, Mendonça Filho, o intervalo de uma semana entre as provas deve colocar fim a 2 problemas. As mudanças garantem mais tranquilidade para os estudantes, que terão mais espaço entre uma prova e outra, e ao mesmo tempo resolve uma questão histórica dos sabatistas que tinham a condição muito desumana de ficarem confinados, aguardando o pôr do sol para iniciar a aplicação da prova, além de aspectos relativos à segurança. A gente amplia a segurança da aplicação das 2 provas, tendo em vista esse espaço de 2 domingos. Quando abriu a consulta pública, o governo havia cogitado a hipótese de transferir o Enem para o meio digital, mas a maioria dos que responderam à pesquisa, 70,1%, rejeitaram a ideia. A prova então segue no papel. Para dar mais segurança, os cadernos agora estarão personalizados, ou seja, a identificação do aluno e o número da inscrição já estarão na prova e na folha de respostas. Não será mais necessário transcrever a cor da prova, embora as provas estejam diferenciadas por cores. Outras mudanças foram anunciadas pelo Ministério da Educação nesta quinta-feira em Brasília. Uma delas diz respeito à gratuidade da inscrição. Até agora, o benefício era concedido a todos os estudantes que fizeram ensino médio em escola pública. No entanto, essa informação era dada por autodeclaração. Agora ele terá que comprovar essa relação no ato da inscrição, por meio do número de identificação social, chamado NIS. Em contrapartida, as pessoas que precisarem da gratuidade podem fazer a inscrição no CadÚnico e usar esses dados para eliminar a necessidade de pagamento. A partir de agora também, a ausência no exame para os isentos da inscrição deve ser comprovada depois por atestado médico ou por algum documento oficial. Além disso, não serão mais divulgados os dados do Enem por escola. Na análise do governo, o exame não pode mais ser um indicador da qualidade da instituição. De Brasília, Laura Tiso. Faltam 7 minutos para as 6 agora. A Lisandra Rodrigues, no Rio de Janeiro, participa aqui do Jornal da CBN, segunda edição. Lisandra, boa tarde para você. Boa tarde, Nonato. A 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro acolheu a denúncia contra o empresário Fernando Cavendish e o operador Adirasad, além de mais 4 pessoas por suspeitas de superfaturamento de uma obra realizada em São Paulo. A estatal Desenvolvimento Rodoviário S.A. pagou mais de R$71 milhões ao consórcio Nova Tietê, cuja liderança pertencia à Delta, empresa de Fernando Cavendish. A denúncia é do Ministério Público Federal em São Paulo, mas foi enviado à Justiça
Federal do Rio porque os réus e os crimes são semelhantes ao da Operação Saqueador, um desdobramento da Operação Lava Jato, que apura suspeita de lavagem de dinheiro de 370 milhões de reais em obras da construtora Delta, aqui no Rio de Janeiro. A obra de ampliação da Marginal Tietê, realizada entre 2009 e 2011, custaria, segundo as investigações, 287 milhões de reais, mas saiu aí ao todo por 360 milhões de reais. Em depoimento numa delação premiada, a Dirassad disse que repassou cerca de 100 milhões de reais a um diretor da Dessa, na estatal, cuja liderança pertencia à Delta. Além disso, ele disse ter utilizado empresas de fachada para lavar recurso de empreiteiras em obras viárias aí na capital paulista e também na região metropolitana de São Paulo. Lembrando que Fernando Cavendish foi preso em julho de 2016, assim que voltou da Europa e desembarcou no aeroporto internacional Antônio Carlos Jobim, na zona norte do Rio de Janeiro. Donato. Muito obrigado, Lisandra, com informações para o ouvinte CBN no Rio de Janeiro. Faltam 5 minutos para as 6. CBN, Imposto de Renda 2017. O Carlos Martins está conosco para esclarecer a sua dúvida a respeito do imposto de renda na CBN. Tudo bem, Carlos? Como vai? Boa tarde. Olá, Nonato. Tudo ótimo. Boa tarde, ouvintes. Tem aqui o Aloysio Dolange perguntando hoje. Ele disse que tem um filho e ele disse que o ano passado o menino estava com 18 anos, 2016, né? Ingressou na faculdade, conseguimos um financiamento através do FIES. Como lançar esse valor na minha declaração, uma vez que meu filho é meu dependente, na declaração de IR? E ele diz, esse valor pago à universidade pode ser dedutível? Sim, nós temos duas perguntas. Então vamos lá, Luiz. Assim, o valor pago à universidade é dedutível. Tá. Lembrando, se você está colocando seu filho como seu dependente e você pagou parcelas, a mensalidade da universidade é dedutível no imposto de renda. Então você vai lá em pagamentos e coloca esse valor pago em nome do seu filho dependente. Com relação ao FIES, lembrando que o FIES é um financiamento estudantil. Então, aqui nós estamos falando de uma obrigação que você tem, é uma dívida. Então, a parte do que você pegou emprestado do FIES, que você terá que pagar no futuro, você tem que reportar isso lá em dívidas e ônus reais, através do Código 13, que são outras pessoas jurídicas. Então, vai lá em dívida e coloca essa parte do FIES. Muito bem. Outra participação, Marco Antônio Rodrigues de Farias. Ele diz, tenho um financiamento imobiliário, porém o mesmo está no meu nome e da minha esposa. Peguei o informe na caixa, está tudo no meu nome. Como devo lançar na minha declaração, já que vamos fazer declarações separadas? Então vamos lá, Marco Antônio. Vocês têm um imóvel, tá? E aí o imóvel é seu e da sua esposa. O que a Receita Federal ela orienta com relação a imóveis, reportar tudo na declaração de apenas um dos cônjuges. Então, como vocês são casados, todo imóvel tem que ser reportado ou na sua declaração ou na declaração da sua esposa. Assumindo que esteja 100% do imóvel na sua declaração, então toda essa parte de documentação que você recebe da Caixa, que também está em seu nome, não gera qualquer problema. Tá? Lembrando, como reportar este imóvel? Seria legal vocês incluírem as parcelas efetivamente pagas. Por que nós falamos tanto dessas parcelas? Porque dentro da parcela você paga o principal, você paga juros, você paga taxas, emolumentos e assim por diante. Uhum. Então vá crescendo o valor do imóvel conforme as parcelas pagas mensalmente. Então todo ano você recebe lá da Caixa um resumo, coloque o valor total pago e não tem qualquer problema você declarar 100% do imóvel em sua declaração de imposto de renda. Vale para o Guilherme Justo, que ele diz aqui, adquiri um imóvel de 250 mil no ano passado, como devo declará-lo? É a mesma resposta. Mesma coisa, né? Exatamente, você vai declarando conforme o valor que foi pago. Então, no seu caso, como você adquiriu este imóvel no ano passado, em 2016, em 31/12 de 2015, Guilherme, é 0, e 31/12 de 2016 você vai lançar o valor total pago até aquela data. Tá, eu tô com tempo aqui, eu tô bonzinho hoje, Carlos. Vamos responder mais uma? Vamos lá. Andréa Oliveira, ela diz, gostaria de tirar uma dúvida. Meu cunhado, pelos rendimentos, ele não está obrigado a declarar imposto de renda. Mas no final de 2016 ele comprou um carro no valor de R$63 mil, sendo que 38 mil à vista, 25 financiados. Será que
por ter comprado o carro, ele precisa declarar? Pergunta aqui a Andréa. Só o fato de ter este bem comprado o carro, não precisa declarar. Agora é importante observar se ele tem outros bens. Aqui nós estamos falando de apenas um bem. Agora, se esse bem soma com outros bens e o total seja acima de R$300 mil, aí tem a necessidade de declarar. Caso contrário, não tem necessidade. Ou dependendo da renda dele também, né? Exatamente. Aqui nós estamos focando apenas no bem, mas você tem que olhar os outros critérios para declarar. Exatamente. Muito bem. Carlos, obrigado e até amanhã com mais esclarecimentos para os nossos ouvintes. Até amanhã. Vem aí o repórter CBN, são 6 horas agora. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. É melhor ter. Quinta-feira, 9 de março de 2017. Os investimentos dos grupos econômicos mais ricos do país cresceram 20,7%